Vamos abrir em São Lucas, capítulo 2. São Lucas, capítulo 2, nós vamos começar no verso 25. Acredito que boa parte já devem ter pegado a mensagem Simeão e Ana. Quem não pegou, o diácono pode passar, porque hoje nós vamos, é uma mensagem bem fininha. A pregação mesmo, ela acaba com 25 parágrafos e depois começa as orações. São Lucas, capítulo 2, os diáconos podem passar bem rapidinho. É importante você pegar a mensagem, porque lendo junto, você cansa menos, entende melhor, absorve melhor o que nós estamos transmitindo aqui através da leitura. Claro que desde que sejamos educados, disciplinados, para lermos juntos, pararmos juntos. Agora, se eu fico falando, você vai lendo até acabar a mensagem, aí já perde o objetivo, o motivo pelo qual propomos a leitura da mensagem juntos. Os irmãos também que retiram a mensagem, criem o hábito de ajudar. Essas mensagens têm custo de impressão, de correios. Nós recebemos, na média, de quase 200 mensagens de 2 gráficas por mês. Vai aumentar um pouquinho a cota. 200 mensagens a R$2 já é R$400 por mês. Se cada pessoa que pegar a sua mensagem dar uma oferta, acredito que ajudará a gráfica, que não fica conosco, passado todo o valor para eles. São Lucas, capítulo 2, verso 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade.
e era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Senhor Jesus, queremos te pedir agora, nesse momento, que a tua palavra venha a ser aberta diante de nós, venha a ser vivificada nos nossos corações, assim como há um Simeão aqui cheio do teu Espírito e uma Ana guiada pelo teu Espírito. Pai, sei que isso pode acontecer aqui mais uma vez. O Senhor pode nos guiar e pode nos encher com o teu Espírito Santo. Venha nos dar uma reunião, Senhor, completamente cheia do teu Espírito Santo. Dá-nos a capacidade de perceber o que o Senhor quer de nós aqui nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Aqui nós já estamos lendo um texto sobre o nascimento de Jesus e algumas coisas que aconteceram ali, naquela ocasião, em que o menino, no 8º dia, era levado ao templo para poder ser apresentado. Então, aqueles 8 dias ali ainda era para quem sabia o que estava acontecendo, quem estava esperando o cumprimento de Isaías 7,14, o nascimento do Messias, porque o menino que da virgem viria a nascer seria isso, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, seria o próprio Messias. E quem havia captado, como Simeão, como Ana, como aqueles pastores ali nas comarcas da Judeia, onde eles apacentavam quando os anjos desceram, eles estavam vivendo o verdadeiro espírito natalino, que era um espírito de cumprimento de profecia, era um espírito de adoração, era um espírito de esperança, porque quando o Messias nasceu, a esperança dos que captaram a visão, entenderam as profecias, nasceu também. Agora eles estavam ali esperando Deus devolver, restituir o reino, a dignidade de Israel, porque Israel vivia uma vida em escravidão, em opressão ali pelos romanos. Não tinham liberdade, como quando Moisés veio e tirou eles do Egito e os levou em Canaã. E ali eles provaram por algum tempo o que significava liberdade, para adorar, liberdade para proclamar a sua fé livremente. Agora, em Israel, mesmo na sua própria terra, eles tinham que estar sempre preocupados com o jugo romano. E o Messias viria para isso, nasceria para isso, para devolver a eles a liberdade. Quer dizer, a esperança era o que estava ali todos os dias agora no coração daqueles que conheceram o Messias. E não é a mesma coisa hoje. Depois de mais de 2000 anos do seu nascimento, você vê que não é mais o mesmo espírito. Espírito de esperança, espírito de libertação, espírito de fé, espírito de adoração. O nascimento de Jesus, mesmo para os que se rotulam
cristãos, a gente percebe que não significa mais o que significou para Simeão. Simeão disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação do teu povo. Para Simeão, significava o quê? Significava salvação. Hoje não. Você percebe que perdeu-se o espírito que realmente deveria ser preservado no Natal. Às vezes, quando chega essas ocasiões assim, fim de ano, Natal, épocas festivas, mas especialmente o período natalino. Irmão, por mais que a gente adverte, prega, fala, ensina, por mais que tenhamos mensagens e mais mensagens do profeta nos ensinando o que significa o Natal, o espírito do Natal, parece que isso ainda vai passando assim, desapercebido sobre muitos. E eu fico admirado como que o mundo se envolve, e quando a gente fala o mundo, o cristianismo não fica de fora, porque o mundo está invadindo também as igrejas, invadindo os lares cristãos, e vai havendo uma inversão de valores. Quando eu digo inversão de valores, eu estou pensando sobre como troca-se facilmente o espiritual em detrimento a alguns momentos de euforia, alguns momentos de encanto, de emoções que o mundo tem poder para proporcionar, porque o mundo, ele sabe encantar, ele sabe seduzir, ele sabe emocionar, e às vezes, se a pessoa não vigiar, ele chora diante de uma idolatria, chora diante de um quadro que deixa Jesus totalmente de fora daquele quadro, e você acha o quadro bonito. Como disse o irmão Brana, o profeta disse assim: Papai Noel ocupou o lugar do Senhor Jesus. E às vezes se pinta um quadro tão bonito, se faz um filme tão bonito, um teatro tão bonito, com o Papai Noel. O profeta disse: o Papai Noel roubou a cena, ele tomou, ocupou o lugar do Senhor Jesus. E às vezes o crente acha bonito aquele quadro. Irmão Branham, ele disse assim: eu acho ridículo. O profeta disse: me perguntaram sobre o Papai Noel, eu disse: eu acho ele ridículo. Isso aqui foi o que o irmão Branham disse, palavras do nosso profeta na mensagem Por que tiveram que ser pastores, parágrafo 197. E aí você vai vendo como que, especialmente países igual os Estados Unidos, de onde veio o nosso mensageiro, como que as pessoas se envolvem fundo, como que elas se entregam. É incrível. Até porque a carne, ela inclina para as coisas da carne. E aí você vê a profundidade do envolvimento. Você vê a dimensão da entrega, vamos falar, a crentes, dos crentes nessas ocasiões festivas. Como que os olhos brilham mais bonito. Eu pensei comigo assim, mas poderiam brilhar assim o tempo inteiro pelo Evangelho, pela palavra, pela adoração, brilhar o tempo inteiro pelaquilo que estamos ouvindo dia após dia. Mas o homem natural é assim. Jesus fala do homem, Paulo falou do homem natural e também falou do homem espiritual. Como que os seus olhos brilham mais bonitos nessas ocasiões. Ou fica bonzinho, o pessoal troca presente, dá aperto de mão, visita as famílias, as pessoas fazem caridade, apadrinham uma criança, vai aos orfanatos. Mas chegou o dia 1º de janeiro, os anjos viram demônios novamente e cada um volta ao seu velho moinho, sua velha maneira de viver. O irmão Branham diz que há um espírito de hipocrisia. O que você é, você deveria ser, vamos dizer assim, o ano inteiro. Mas muitos, quando chega o momento,
eles são arrebatados em espírito. O sorriso fica mais bonito, os olhos, vamos dizer assim, ficam mais brilhantes. E aí a alma do verdadeiro eleito, irmão, para quem tem revelação, a alma do verdadeiro eleito, ela enche de dores, ela enche de angústia. Num tempo festivo, num tempo que deveria ser um tempo, entre aspas, de grande alegria para o mundo, a alma do cristão se angustia. E Jesus disse: ó, por um pouco de tempo vocês estão angustiados, mas essa angústia de vocês será passageira. E logo, logo, esses que estão rindo, eles estarão angustiados, e vocês que hoje estão angustiados, como uma mulher quando está prestes a dar à luz filhos, estará se alegrando. Não, a alma do verdadeiro Filho de Deus, pelo menos a minha, às vezes, se sente assim. Tem hora que a gente parece que entra numa angústia profunda, numa nostalgia profunda no coração, e aí você fica querendo entender o porquê disso. Há motivos para isso? Talvez alguém pudesse vir dizer assim, mas não tem motivo, a coisa está funcionando, está encaixando, Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem posto a sua mão. Mas mesmo assim, às vezes fica um vazio, um sentimento de que algo precisa ser completado, algo precisa ser feito, algo precisa ser realizado. E eu acredito que é isso que não deixa o cristão estagnado. Se faltar isso dentro do cristão, ele vai viver uma vida cristã totalmente estagnada. Mas a gente fica assim, muito embora tentando driblar de todos os lados, igual um jogador pega a bola e tenta resolver o jogo. Ele corre o campo inteiro com aquela bola no pé. Às vezes a gente corre o tempo inteiro tentando driblar essas adversidades, essa nostalgia, essa tristeza, e às vezes esse espírito de até mesmo de frustração. Frustração, pastor, mas por quê? Frustração por ver que às vezes não há um terço do envolvimento natural, vamos falar especialmente do Natal. Nos Estados Unidos é tão forte que eles faziam a poupança do Natal. O ano inteiro eles faziam uma conta no banco, fazia a poupança do Natal, o ano inteiro. O irmão Brana mesmo disse que a Rebeca, a menina dele, tinha uma poupança de Natal. O profeta diz isso. E aí a gente fica assim, vendo como que há um envolvimento, há uma entrega por essas coisas naturais, que se houvesse um terço, não vou falar nem 50%, mas vamos falar um terço, né? Se houvesse um terço deste envolvimento pelas coisas naturais, desses olhos brilhando pelas coisas naturais, desse sorriso eufórico, cheio de expectativas, irmão Brana disse, não tem como driblar as crianças, elas são assim, mas ensine a elas que o Papai Noel é ridículo e veio para tomar o lugar de Jesus. Mas o profeta disse, mas esse Natal veio para ficar, e quando nós éramos meninos, nós tínhamos que pendurar as meias na árvore de Natal, ele disse, e isto ainda é assim. Então você vê como que é forte o envolvimento, o encanto, e o profeta, por ser um homem equilibrado, não ser como ele mesmo disse, eu não dou com os pés em tudo, ele não tolhia nem os seus próprios filhos, suas crianças, seus adolescentes. Nós já ouvimos isso, já lemos isso em mensagens. Ele era um homem sensato. Ele dizia assim, não, depois elas vão para a escola, elas encontram com os amigos, e lá elas ficam assim, olha, eu ganhei isso no Natal, eu ganhei aquilo no Natal, e você, o que ganhou? Não, meu pai não me deu nada. Aí o encanto do espírito é tão ruim que o pai que não deu fica como ruim, fica como duro, como insensível, fica como indiferente. Então o irmão Brana recebia presente, dava presentes, não no mesmo espírito do mundo. Ele também tinha o seu Natal particular ali, mas para ele, sabe o que significava o Natal dele? Adoração.
Tanto que culto de Natal na igreja do irmão Branham, ele trazia a mensagem de Natal todos os anos. Ele pregava uma mensagem, ele ensinava sobre o Natal. Quando ele se reunia com a sua família, será que é assim quando você reúne com a sua? Não faltava a oração, não faltava a leitura da Bíblia, porque ele sabia que Natal só é Natal se houver aquilo que houve quando Jesus nasceu. Se não houver aquilo que houve quando Jesus nasceu, é uma festa romana, é uma festa pagã que celebra o aniversário do Deus Sol, com muitas leitoas assadas, muitos pernis assados e bastante bebida forte, como eles bebiam, bastante vinho. Era essa que era a celebração do Deus Sol, e que depois colocaram Jesus no lugar do Deus Sol, mas a celebração seguiu sendo a mesma, os rituais seguiram sendo os mesmos. Não, o irmão Branham fazia menção de Jesus para poder deixar todo aquele espírito que rege o mundo lá fora, de fora da sua celebração. O mundo celebra de um jeito, mas o cristão, ele tem que celebrar de outra maneira. Mas você vê, não precisa de ser nem espiritual, precisa ter um pouquinho só de discernimento, de visão. Olha as ruas da cidade, é assim, como se agitam as pessoas, como enchem as lojas, como enchem as ruas. O que é tudo aquilo? Aquilo tudo é uma euforia, aquilo tudo é uma agitação, e o irmão Branham disse, aquilo tudo não passa de uma data comercial, elaborada minuciosamente para poder aquecer a economia, movimentar dinheiro. Tem tudo ali, de menos aquele que eles supostamente dizem que nasceu em dezembro, e nós sabemos que não nasceu em dezembro, mas por meados de março até abril, como diz o profeta, era quando nasciam os cordeiros na Palestina, e Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a tipologia da Bíblia, ela é uma tipologia perfeita. Então a gente fica um pouco entediado, vamos dizer assim, com essas coisas por causa de quê? Porque as pessoas não têm a mesma aptidão com Cristo, com a palavra, com as coisas espirituais, como tem com essas coisas naturais. Quando o assunto, por exemplo, é oração, não se tem o mesmo envolvimento, e, no entanto, a oração é uma chave de vitória na vida do cristão. Quando o assunto é cantar, quando o assunto é adorar a Deus, não tem um terço desse envolvimento, vamos dizer assim, dessa entrega, como nós vemos nessas datas festivas, natalinas, réveillons, festas, casamentos, aniversários. Isto é o homem, não vou dizer carnal, vou dizer isso é o homem natural. Ele é assim, empolgado com as coisas naturais, mais raso, superficial com as coisas espirituais. Não se vê o mesmo envolvimento quando o assunto é ouvir a pregação do evangelho, ouvir o ensinamento, ler a mensagem, não tem o mesmo estímulo. E, no entanto, Apocalipse 6 diz que não era para o diabo danificar nem o azeite nem o vinho. O vinho é o estímulo, quer dizer, o estímulo do eleito para envolver com as coisas espirituais não foi danificado. Se ele não foi danificado, o que é que está de errado? Quando somos mais estimulados com as coisas naturais do que propriamente com as coisas espirituais. Isso é uma coisa que você tem que... O ano está acabando, irmãos. Não é 31 de dezembro, mas já falta segundos. Os dias estão passando muito rápido. Aí você deveria olhar para dentro de você e perguntar: meu Deus, como foi o meu ano? Eu vou fazer um balanço da minha vida. Isso aí não precisa do pastor, isso aí é você e Deus no seu quarto. É você e Deus assentado aí agora, ouvindo a reflexão, a meditação do Evangelho. Como foi o meu ano?
o que mais me motivou, se fosse fazer um filme da sua história, um DVD seu, sobre a sua conduta, o seu comportamento, o que mais fez os seus olhos brilhar? O que mais fez o seu sorriso ficar bonito? As coisas naturais ou as coisas espirituais? Com o que mais você se envolveu ao longo desses 365 dias no ano? Com essas coisas que motivam o restante dos homens que não têm o Espírito Santo? Ou com essa vida cristã diária? Como você se assenta na igreja e como você se assentaria se você fosse assistir no cinema um filme da sua preferência? Como estaria a sua motivação lá? Como está a sua motivação aqui? Como estaria a sua capacidade perceptiva lá? E como está a sua capacidade perceptiva aqui? Dormiria você lá? Dorme você aqui? Redobraria você lá a sua atenção? Redobra você aqui a sua atenção? Como você aguarda os seus parentes e a noite de Natal? Será que é assim que você aguarda o próximo culto? Porque o profeta Irmão Brana, na mensagem Ordem da Igreja, ele disse que nós mal deveríamos esperar que essas portas se abrissem e nós já deveríamos estar ansiosamente para estar ali na congregação, louvando, adorando, buscando a Deus. Quer dizer, cada um responde por si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque mais um ano ficou na história. Olhe você para dentro de você. Se você fosse fazer um retrospecto, não é essa a noite da retrospectiva, mas estamos já na penúltima escola dominical do ano de 2020. Se fosse fazer você uma retrospectiva, quantas reuniões de oração você poderia ter estado e não esteve? Quantos cultos, quantas escolas dominicais, o quanto você poderia ter feito para Deus e não fez? Isso é você olhar para dentro de você. Tem a mesma empolgação para com Deus, como tem para com as coisas do mundo? Eu não tenho nada contra comer junto, se alegrar, festejar. Eu tenho tudo contra não ter a mesma motivação para adorar. Só isso. Não tenho nada contra se envolver, dedicar sentimentos, afetos, abraços, encantos, de maneira ponderada, equilibrada, sem entristecer o Espírito Santo. Mas temos tudo contra nós ficarmos totalmente, irmãos, apáticos, indiferentes quando nós entramos na presença de Deus. Aí a luz amarela, alerta, acende. Diz assim, alguma coisa está acontecendo e eu preciso de saber o que está acontecendo, porque a minha vida espiritual, ela não pode ser uma vida espiritual de mendigo, uma vida de mendigância. Quando eu digo mendigância, é uma vida miserável, é uma vida escassa dos tesouros, das riquezas insondáveis de Deus. Uma vida espiritual são riquezas de Deus, irmão. Vida espiritual, sensível à oração, à adoração, à apreciação dos cultos, à apreciação das mensagens, à apreciação das coisas que Deus nos tem dado. Você tem que olhar, eu tenho que olhar para dentro de mim, porque se não houver esse balanço, como fazem as firmas, as fábricas, as grandes empresas, como farão os bancos, se não houver esse balanço anual, mensal, semanal, diário, que todo dia nós deveríamos sermos mais sensíveis para olhar para dentro de nós. Se não houver isso, irmãos, olha, nós frustraremos, nós entristeceremos o Espírito Santo na nossa vida, com coisas que às vezes não são pecaminosas. Eu fico preocupado. E eu deveria me desesperar se não ficasse, porque é minha obrigação me preocupar, me angustiar, é minha obrigação, às vezes, até me entristecer por essas coisas, porque senão eu estaria indiferente à obra que Deus me deu para fazer, construir, para realizar, estaria indiferente ao espírito das pessoas às quais Deus me cobrará,
pela alma delas quando eu não falar-lhes a verdade. Então eu deveria, Paulo disse, estou como uma grávida para dar à luz filhos, o quê? Angustiada, preocupada, sentindo cólicas. Ministério é assim, mas vida cristã também deveria ser dessa maneira. Paulo vem e Paulo disse assim, ó, eu temo, me preocupa, em outras palavras, temo que tenha trabalhado em vão. Já pensou Paulo dizendo isso aqui, ó, eu temo, tenho receio, me preocupo de que eu tenha trabalhado em vão. Por que trabalhado em vão, Paulo? Porque às vezes não vejo o envolvimento que deveria ter. Por que teme, Paulo, que tenha trabalhado em vão? Porque não vejo o posicionamento que deveria haver. Por que em vão? Porque não vejo a intensidade da oração, a intensidade do ser espontâneo, voluntário, entregue, desesperado, na presença de Deus, como aquela pobre mulher pecadora que quebrou todos os protocolos, driblou segurança, driblou Simão, entrou, empurrou um, empurrou o outro, até cair aos pés de Jesus. E ali lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo, pediu misericórdia. Quer dizer, nós temos que ter isso. Isso tem que fazer parte da nossa vida cristã, porque se não fizer parte da nossa vida cristã, irmão, nós seremos, Paulo diz, miseráveis. Vamos traduzir isso aqui para, substituir isso aqui para frustrados, crentes frustrados. Frustrado, pastor? Sim, às vezes sim. Me perdoe, irmãos, que ninguém se ressinta com isso, mas eu me sinto frustrado às vezes e não me constrange de falar isso. Às vezes fico, quem nunca ficou? Me sinto às vezes frustrado e vou abrir o meu coração para você, às vezes em olhar e ver cultos e mais cultos, e então, muitas vezes, não vejo aquele envolvimento que deveria ter. O profeta, irmão Brana, disse, nós deveríamos ser o povo mais envolvido, o povo mais entregue, o povo mais agradecido, o povo mais feliz da terra. Vocês vieram aqui sexta-feira, a mensagem que nós ouvimos sobre a graça de Deus. E eu fui embora pensando comigo, meu Deus, estas coisas são tão profundas, Senhor. Isso deveria mexer com os nossos corações. Deveria pegar o nosso espírito, deveria nos colocar em alegria, em pranto, em súplica, em espírito de adoração e gratidão, porque nós somos eternamente dependentes da graça de Deus, que pela infinita compaixão celestial se abriu e se revelou a nós, não pelo nosso mérito, pela nossa capacidade, mas pela eleição divina. E gera, eu fico preocupado, por quê? Porque muitas vezes, irmãos, parece que nós vamos acostumando com o Evangelho, acostumando com as mensagens, acostumando com a pregação, acostumando com o pastor, acostumando com os louvores, acostumando com a igreja, e quando se acostuma fica tudo muito natural. Marido acostumou muito com a esposa com o marido, vão acostumando tanto, mas tanto que vai ficando normal. E aí quando fica super normal, vai perdendo a capacidade de apreciar, valorizar, desfrutar, sentir o paladar daquilo, porque acostumou. Vamos acostumando, como disse o profeta, com as coisas espirituais e não vamos dando o valor devido. Acostumando com as mensagens, acostumando com o ministério, tira o homem fora disso, mas você tem que saber que um ministério veste uma roupa, um ministério veste um corpo de carne, porque senão ele seria inoperante, ele tem que estar em alguém, ele tem que usar alguém. Mas às vezes nós ficamos acostumados e aí parece que a pregação perde seu valor. Parece que o ensinamento perde o seu valor. Estamos na reta final desse ano. E aí? Qual é o valor que você deu para cada mensagem que saiu deste púlpito?
Qual foi o valor que você deu ao ministério? Você conhece, Jesus era o ministério do dia. E sabe o que a Bíblia disse? O avaliaram em 30 moedas de prata, um campo infrutífero que iria servir para ser um cemitério. Qual é o valor que você dá ao que Deus tem te dado? Jesus, irmão, perdeu tanto o valor para aquelas pessoas, tanto valor para muitos naqueles dias, que eles venderam ele por 30 moedas de prata, trocaram ele por muito pouco. Perdeu tanto valor, irmão, que 300 dinheiro que foram gastos para poder comprar um perfume ali de alabastro, para poder ungir a cabeça de Jesus, Judas olhou e disse: meu Deus, que desperdício! Que desperdício! Não investiria bem melhor se pegasse isso, vendesse e desse para os pobres? Jesus disse: ei, sem visão, sem revelação, ei, acostumado com a cura, com o ensino, com os milagres, com a presença de Deus, ei, acostumadíssimo com a pregação da palavra, não sabe dar o valor devido. Os pobres, esses problemas nunca serão resolvidos, sempre terão eles convosco, mas eu, é só por um pouco de tempo que me tereis convosco. Mas ele estava com a visão ofuscada, e aí não sabia dar o valor devido que havia naquele dom, naquele ministério. Aí eu pergunto: quanto vale o que Deus tem nos dado? Quando eu falo quanto vale, esquece dinheiro. Não estou falando de dinheiro. O dinheiro ali foi uma consequência da falta de visão. O fazer cálculo do frasco de perfume ali foi só uma consequência da falta de gratidão. O fazer continhas ali, dizer que ela desperdiçou em investir na pessoa de Jesus, no cheiro de Jesus, no asseio de Jesus, na roupa de Jesus, no cabelo de Jesus, nos pés de Jesus. Olha, o valor que foi calculado enquanto ela gastou com o homem Jesus ali, era só uma falta de apreço ao dom e ao ministério, só isso. Isso mostrava que ele não tinha o respeito, não estava envolvido o suficiente. Sabe de uma coisa? Se você não está envolvido o suficiente com a igreja, você não valoriza o que é uma igreja. Se você não está suficientemente envolvido com um dom, um ministério, você não sabe valorizar isso. Se você não está suficientemente envolvido com uma programação evangelística como nós temos, você não sabe valorizar isso. Eu perguntei aqui essa semana: quantos ouviram o programa de rádio? Talvez uma meia dúzia tenha ouvido o programa de rádio. E eu pensei comigo assim: interessante, eu não perco um, porque eu estou envolvido, porque eu estou interessado, porque eu estou em oração, pedindo a Deus que aquilo entre em mais uma casa, que aquilo toque em mais uma pessoa. E aí você tem pessoas que sabem que temos um programa de rádio há 6 anos, e talvez ouviu 2 programas de rádio. Isso é não saber dar valor. Não saber dar valor. Não, eu já ouvi essa mensagem, eu já sei isso de có e salteado. Pois eu posso ouvir a mesma coisa todos os dias. Todo dia move o meu coração. Tem alguma coisa errada com a tua alma? Nós temos que saber valorizar as coisas, irmãos. Mas se você não envolve, aí não tem como valorizar. Envolvidos com as coisas naturais, e aí fica anestesiado com as coisas espirituais. Eu estou preocupado em ver isso. Preocupado? Sim, irmãos. Olha, eu tenho que reconhecer virtudes, mas também não posso ser omisso e covarde diante dos erros. Não posso, mas me preocupo. Quando eu digo me preocupo, não julgue por um culto. Quando eu digo me preocupo, não julgue por um mês. Quando eu digo me preocupo, não julgue por um ano. Não, eu fico preocupado pelo balanço que nós fazemos do andamento das coisas há anos e mais anos e mais anos. Pelo tempo que estamos na mensagem, pela altura que deveríamos estar. O irmão Branham disse: nós deveríamos estarmos um pouco mais longe nessa caminhada. Fico preocupado. Às vezes eu fico ouvindo a igreja cantar e eu fico assim: Senhor, eu ajoelho ali e falo: o que está acontecendo?
Às vezes estamos em um culto de oração, eu vou embora e passo uma semana doente. Eu fico, Deus, o que está acontecendo? Eu gostaria de saber, fala comigo, revela a mim o que está vendo, que há pessoas que não conseguem orar, revela, mostra para mim o que está vendo, há pessoas que não têm espírito para abrir a boca e cantar, revela para mim, Senhor, mostra para mim, Pai, se eu preciso saber. Agora, se eu não preciso saber, mostra para esse bendito e bendita, revela a ele, revela a ela, que isto não é normal, que tem algo para melhorar, tem algo para corrigir, tem algo melhor. Irmão, eu disse que tem algo melhor para você viver, tem algo melhor para você manifestar na presença de Deus. O irmão Bran disse assim, eu fui em uma reunião e Rebeca ficou responsável por algumas coisas. Rebeca não, Billy Paul e sua esposa Lloyd. O profeta disse, Lloyd ficou 3 dias de cama e Billy 1 semana doente, sem ter subido no púlpito para pregar, só por ter recebido algumas responsabilidades. Aí o profeta disse, imagina como eu me sinto. Imagina como eu me sinto. Há um desespero na alma. Às vezes, até quando vem um amigo ou alguém, a gente fala, prega, abençoa, leva algo que fala na alma, que abençoa. Olha, irmãos, eu já coloquei pessoas no púlpito para pregar, para mim poder descansar. Eu fiquei mais doente e mais cansado que se eu tivesse subido no púlpito e pregado. Porque eu estou numa expectativa. Eu estou orando, eu estou falando, Deus, o povo precisa de alguma coisa que coma, alguma coisa que desça na alma, que alimenta o espírito. E aí a gente fica doente às vezes. Mas você também deveria ter a mesma preocupação. Meu Deus, eu tenho que ser um crente melhor, Senhor. Pai, minha carne, meu corpo pede para não ir à igreja hoje, mas, Senhor, eu devo a Ti a minha vida, meu Pai. Como que eu não vou Te adorar? Como que eu não vou à Tua casa? Minha vida eu Te devo, Senhor. Tudo que sou e que eu tenho, eu devo ao Senhor. Esforça a minha coragem, meu Pai. Eu devo tudo isso ao Senhor. O profeta diz aqui, ó, é tempo de Natal. Olha aqui o profeta dizendo, é tempo de Natal. Eu só gostaria de saber nesta manhã, irmão e irmã, se nós às vezes, nós estamos sempre tentando ver o quanto nós mesmos podemos receber. Nós temos que dar, disse o irmão Brana. Eu vim aqui para receber. Olha, você também tem que vir aqui para dar. Senhor, eu vim aqui para dar-te louvor, eu vim aqui para dar-te graça, eu vim aqui para devolver a ti a vida que o Senhor me deu, eu vim aqui demonstrar em um gesto a minha gratidão pela tua tão grande graça que tem se manifestado a mim. Nós estamos sempre tentando ver o quanto nós mesmos podemos receber, quando nós deveríamos estar dando o que nós possuímos para Cristo. Vem, não aprendendo como inteligente nós podemos ser, como abençoado nós seremos, e como podemos defraudar o outro companheiro, mas deveríamos vir à casa de Deus, como tudo que possuímos, nós podemos render a Ele, nós devemos a Ele toda a nossa vida. Somos devedores, quer dizer, então temos que ser mais envolvidos, temos que ser mais entregues. Não quero ironizar,
Mas não posso deixar de falar. Não quero te cutucar. Não se sinta constrangido, cutucado, incomodado, atacado, até porque nós não podemos ser tão pulverizados assim. Ai, está me cutucando. Nós não podemos ser essa flor mimada. Mas, irmãos, por favor, há pessoas que, quando abrem a boca para cantar, quando dizem um amém, quando começa a orar, parece que está anêmico espiritualmente. O profeta diz assim, a igreja está com anemia espiritual, ela precisa de uma transfusão de sangue. Para quê? Para ficar mais corada. Para quê? Para ter mais força. Se você está se sentindo fraco nessa manhã, fala para Deus, meu Pai, venha fazer uma transfusão de sangue em mim, Pai. Venha me dar a vitamina da Tua palavra para curar-me dessa anemia espiritual. Venha curar o meu rosto, venha me dar mais robustez na Tua presença, Senhor. Teu profeta disse, a fé tem músculo, venha me dar os músculos da fé, me ajuda a crescer, me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ser mais envolvido na Tua presença, Senhor. Mas, às vezes, irmão, como diz o pastor Glauber, o seu amém está parecendo um amém de uma pessoa que... Como é que é? A pessoa que tomou a sopa de caldo da sombra de uma galinha que morreu de fome. Aí arrebenta com a gente, né? Aí coloca a gente aonde? Mas é verdade, às vezes nós estamos assim. E não temos por que estar. Só estamos, às vezes, porque não envolvemos o quanto deveríamos envolver, não comemos o quanto deveríamos comer, não rendemos o quanto deveríamos render, porque se rendêssemos mais, o quadro seria diferente. Pede a Deus, Senhor, me dá um 2020 diferente, Senhor, mais envolvido, mais aplicado, para terminar 2020, se eu preciso, mais forte. Não precisa ter vergonha de orar, vergonha de adorar, vergonha de glorificar. A Bíblia diz, aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele diante do meu Pai. Não precisa. Não tem que ter vergonha para adorar, para entrar, para se envolver com as coisas de Deus. Não tem vergonha para as outras coisas. Não tem vergonha de outra... Não tem vergonha de pular, de gritar, de brigar, de meter a mão às vezes no rosto um do outro, de dar panelada um no outro, de maltratar um ao outro dentro de casa. Esquece que é crente. Não tem vergonha de fazer um gesto feio no trânsito, de brigar no trânsito. Não tem vergonha de defraudar às vezes. Vai entrar aqui e vai ter vergonha de adorar a Deus. Fala para Deus, Senhor, me liberta desse espírito, Senhor. Me solta. Eu quero ser um Davi na Tua presença. Me solta, eu quero ser uma Miriam para te adorar, eu quero ser como aquela igreja no dia de Pentecostes, que entra verdadeiramente e desfruta da tua presença sobrenatural. Não precisamos disso, não. Eu nunca aceitei na minha vida e não vou aceitar uma adoração morta, não. Na minha vida, na sua é com você, cada um gerencia a sua vida. Escuta mensagens, lê mensagens, vem à igreja, coisas profundas como nós ouvimos, e parece que às vezes não ouviu nada. Parece que às vezes não viu nada. Envolvimento. Se envolvêssemos com as coisas de Deus, como envolvemos com as coisas do mundo, tudo seria diferente. Olha o Natal. Natal chegou. Para muitos, o que ele significa? Está aqui, irmão Brana fala do significado do Natal. Mensagem, por que tiveram que ser pastores? Vimos a sua estrela e viemos adorar, no parágrafo de número 4. O profeta disse, o que seria se não tivesse um verdadeiro Natal? Se ali não houvesse um verdadeiro Natal, bem, as coisas não seriam da maneira como elas estão nessa noite. Aí ele disse, se ali não houvesse um Natal real, não haveria nenhuma salvação. Agora que estamos encarando o Natal outra vez, é bastante ruim que tenhamos mudado o verdadeiro significado dele, sendo o nascimento de Jesus, até que somente,
parece o tal Papai Noel que tomou o lugar de Cristo no Natal, e alguma ficção de Papai Noel descendo através de uma chaminé com um saco de brinquedos em suas costas, que visita o mundo inteiro em uma só noite. E eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Tudo bem, se você deseja contar isso para os seus filhos. Eu fui ensinado no que a Escritura diz. Não mentiras, isto é uma mentira. Então, algum dia, eles vão te perguntar, é este Jesus a mesma coisa que o Papai Noel? O profeta disse, não minta para os seus filhos. Mostre a eles o verdadeiro espírito do Natal. Mas, às vezes, nada contra. Coloca equilíbrio nisso. Vou citar o irmão Brana. Não estou dando com os pés em tudo. Mas, às vezes, o Natal significa para muitos só churrasco. Significa para muitos umas garrafadas de vinho, uma ocasião boa para tomar um bom vinho. Significa para muitos comida, bebida, presente. Quer dizer, esse é e esquece o verdadeiro significado, que é, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Esse é o verdadeiro espírito. Se tirar esse espírito, tirou tudo. O Natal deveria significar isso. Amor, santidade, respeito pela palavra. Deveria significar isso. Mas você vê algo totalmente diferente. Quer dizer, envolvimento. Envolve-se tanto. Está com a mensagem aí? Eu propus foi ler a mensagem, irmãos. Oh, Jesus, nos ajude a envolver mais com a tua palavra, Senhor. Feche os seus olhos um minuto. Você pode falar isso com Deus. Senhor, me ajuda a envolver mais com a tua palavra. Eu quero que você agora faça uma oração em cima disso. Diz que você já ouviu até aqui. Fala com Deus agora. Senhor, me ajuda a envolver mais com a tua palavra. Senhor, nós temos ouvido frases de reflexão, mensagens de reflexão. Venha nos ajudar a envolver mais com a tua palavra, Pai. Oh, Deus, nós vamos começar a ler essa mensagem agora. Venha falar conosco, meu Pai. Venha abrir o pão vivo que desceu do céu, meu Pai, para nos dar o verdadeiro espírito da adoração, Pai. Guia-nos como tu guiaste Simeão, guia-nos como tu guiaste Ana. Venha fazer-nos entrar no espírito para recebermos grandes coisas da tua presença nessa manhã. Faça uma rededicação com Deus, igreja. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Parágrafo 1º, irmãos. Olha para você ver, ó. Primeiro parágrafo, o profeta diz assim, ó: e estamos esperando que Deus faça grandes coisas por nós. Amém? Você está nessa expectativa? Estamos esperando que Deus faça grandes coisas por nós. Diga assim, ó: eu estou esperando. Aleluias! Glória a Deus. Nossa cena começa hoje de manhã em Jerusalém. Um ano depois do que estávamos falando ontem à noite. E logo após o nascimento do Senhor Jesus, as notícias não se espalhavam naqueles dias como agora. É verdade. A mensagem tem tanta coisinha. As notícias não se espalhavam naqueles tempos como agora. Agora espalha muito rápido. Muito rápido. E quando é notícia ruim, nem se fala. Parece que ela vai mais rápido do que as notícias boas. O evangelho é uma notícia, né? Mas a coisa espalha rápido. Eles não tinham televisão, imprensa e assim por diante. O único meio que eles tinham para espalhá-las era boca a boca. E então havia um ancião chamado Simeão, e ele era um sacerdote no templo, o que chamaríamos de um velho sábio. Ele era um dos servos ungidos de Deus. Deus, em todas as eras, teve seus servos.
Deus em cada era tem alguém em quem ele pode colocar as mãos, ou em quem ele pode colocar a sua palavra. Às vezes, ele vem a um pequeno número, às vezes, a apenas uma pessoa, mas ele sempre teve alguém. Louvado seja Deus por isso. Nessa era, ele teve o William Branham e colocou ali dentro a sua palavra, e essa palavra hoje tem sido enviada para essa noiva. Deus tem colocado a sua palavra dentro de alguém. Parágrafo 2. Esse homem estava esperando a consolação de Israel. Ele estava esperando que Deus cumprisse o que ele prometeu que faria. Ele era um homem que tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria enquanto não visse o Cristo do Senhor, onde lemos a Bíblia, Lucas 2, 25 e 26. Ele tinha direito de crer. Agora, para muitos dos seus irmãos sacerdotes, como eram chamados, ele tinha ficado um pouco doido. Bem, como poderia ser isso? Eles estavam esperando pelo Messias desde o início dos tempos. Agora, eles estavam numa condição pior do que jamais estiveram. Viu? Quando o Messias chega, o povo está em uma condição pior do que jamais estiveram. Por isso que o mundo está na condição que está. E enquanto mais as igrejas forem se definhando, a condição for piorando, isso vai só mostrando que mais perto está do Messias chegar. Está vendo? E louvado seja Deus por isso. Se o mundo estará em uma condição pior, o eleito vai estar como Simeão, ungido com o Espírito Santo, em expectativa pela sua vinda, pela sua aparição. Amém? Então ele continua dizendo. Agora, eles estavam numa condição pior do que jamais estiveram. Como ele poderia vir então? Mas veja, Deus trabalha em suas próprias maneiras misteriosas, para realizar suas maravilhas. Jesus disse: na hora que não imaginais, o Filho do Homem virá. Lucas 12, 40. Não seria um momento maravilhoso agora? Entendeu aí, irmão? Não seria esse um momento maravilhoso agora? Momento quando Cristo virá? 3. Veja, ele nunca faz algo enquanto ele não une o seu povo para tal. Oh, Jesus, venha unir o teu povo, Senhor. Ele nunca faz algo enquanto ele não une o seu povo. Se não é povo dele, não vai ser unido. Mas Deus vai unir os seus eleitos. Deus vai unir aquela noiva amada, irmão. Está vendo essa coisa toda dividida aí? Fica tranquilo, o povo dele, a noiva dele, será unida. O Papa está unindo um povo no concílio ecumênico para a grande tribulação. Mas a mensagem de Elias está unindo esse corpo, unindo essa noiva para o arrebatamento da noiva. Pode que não estejamos juntos, nem fisicamente, devido regiões, distância, continentes, mas tem uma coisa: a noiva estará no mesmo espírito da mensagem, o mesmo espírito do mensageiro. É como a visão de Ezequiel. Chega o momento certo, o Filho do Homem profetiza sobre o vale de ossos secos. Aí vem ossos, vem fêmur, vem antebraço, vem dedos, vem nervos, vem veia, vem corpo, e daqui a pouco Deus vai e sopra. Quando o corpo estiver unido, Deus sopra aquele fôlego de vida no corpo, e aí levanta esse grande exército celestial para o arrebatamento dessa noiva. Amém? Isso é o que eu creio que ele está fazendo que dia? Agora. Aleluia, irmãos. Chamando quem? Os eleitos. Oh, glória! Quando o mundo está em uma condição próspera, com muito o que comer, os grandes aviões e todo tipo de grandes ciências, dizem, estamos nos preparando para viver. Nada disso poderia acontecer agora. É na hora em que você não imagina que o Filho do Homem virá. O mundo não está esperando Jesus voltar mais, não. Irmão, o mundo nem imagina
que Cristo está para voltar. Pelo contrário, eles estão esperando um novo governo, eles estão esperando o Brasil virar um oásis, eles estão esperando vir uma grande era de prosperidade para todo mundo. É isso que eles estão esperando. Mas nós estamos esperando a volta de nosso Cristo. O mundo não está esperando ele voltar, mas há uma igreja aqui que todo dia está na expectativa do regresso dele. Você não vê o que ele está fazendo? Olha a pergunta. Você não vê o que ele está fazendo? Ele está reunindo os seus filhos eleitos. Exatamente como ele fez naquela época. Simeão, Zacarias, Isabel, João Batista. Eles estavam se. Nós estamos nos. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma noiva em preparação. Algo estava prestes a acontecer. Oh, glória a Deus. A outra parte do mundo, mesmo o mundo religioso, pensava que eles tinham saído para o lado errado, que era fanatismo. Eu sei que tem gente que pensa que isso é fanatismo. Eu sei que pensa. Mas eles sabiam do que estavam falando. Nós sabemos do que nós estamos falando. Sabemos em o que nós temos crido. Simeão sabia do que estava falando, pois o Espírito Santo assim o disse. Ele tinha o direito de crer. Se o Espírito Santo disse, isso encerra o assunto. Ele disse que voltará. Isto encerra o assunto. Ele disse que os vivos serão transformados. Significa que haverá alguém vivo aqui na sua vinda. Isto encerra o assunto. Aleluias. Creio que é a mesma coisa hoje. Temos a promessa do Espírito Santo. Amém? E nestes últimos dias, ele derramará do seu Espírito e ele reunirá a sua igreja. Aleluias. Ele mostrará grandes sinais e maravilhas. Eu creio que estamos vendo isso, como ele prometeu. Então estamos esperando, chamados fanáticos. No entanto, não há dois Espíritos Santos, há um Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que prometeu aquele homem também nos dá uma promessa. Nós cremos nela. Não importa o que o mundo diga, nós cremos nela. Deus cumprirá a sua promessa. Ele sempre cumpriu, ele sempre cumprirá. Aleluias! O que a Bíblia diz? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos para a sua vinda, seremos transformados. E não isoladamente, mas subiremos ao encontro do Senhor nos ares juntamente com eles. Aí o profeta diz aqui, ele sempre cumpriu, ele sempre cumprirá. Isso que eu estou falando aqui é promessa, e Deus vai cumprir essa promessa. Ô irmão, eu estou pregando isso quase todos os dias. Eu falo isso no rádio, eu falo isso quarta, eu falo isso sexta, eu falo isso domingo. Ei, nós estamos adubando, regando isso aqui. Olha, pode até parecer demasiadamente cansativo, mas isto aqui, um dia destes, vai ser vivificado pelo Espírito Santo dentro dessa noiva, e a coisa vai explodir no coração desse eleito. Fica tranquilo, se você acha isso demais, um dia eu vou falar isso pela última vez, igreja. Um dia nós veremos o nosso Senhor voltar para nos arrebatar. Oh, irmão Edemir, um dia desses a canseira vai passar, as enfermidades vão passar, as dores vão passar, um dia desses nossas tribulações irão passar, nós veremos o nosso Senhor voltar, Ele sempre cumprirá a sua palavra. Suportai-vos um pouco mais, suportai-vos um pouco mais.
Simeões e Anas de Deus. Um dia o Pai vai nos guiar ao templo e nós vamos ver, não o remidor de Israel, mas o nosso Boaz, o remidor dos gentios, vai casar com essa Ruth moabita. E aí, vamos parar de respigar, vamos parar de comer migalha que cai da mesa como cachorrinhos. Seremos a esposa real daquele rei real. Oh, meu Deus, é isso que é a nossa mensagem. Simeão estava se preparando para isso, João Batista se preparando para isso, Zacarias se preparando para isso, Ana se preparando para isso, e hoje Bruno está preparando para isso, Tabernáculo Passos está se preparando para isso. Eu não estou me preparando para ser político. Você não está se preparando para ser uma Miss de beleza, um jogador de futebol, um cantor popular. Não, nós estamos nos preparando para bye para essa terra. Estamos de partida. E ele cumprirá. Parágrafo 6. Agora, Jesus, depois de 8 dias, como de costume, deveria ser levado ao templo em Jerusalém para a circuncisão. Irmãos, interessante isso, né? José, para um pouquinho. José e Maria respeitou a lei estabelecida por Deus de, no máximo, até o 8º dia, levar o bebê no templo para ser apresentado. Tem crente que não tem revelação nenhuma. Não respeita nem o que José e Maria respeitou. Falta revelação, falta alguma coisa. José e Maria, personagens da profecia. José e Maria, com certeza, têm um galardão especial pela missão, pelo que fizeram em criar o menino Jesus. Submeteram a palavra. Quem somos nós para não submetermos? Olha para você ver. De acordo com a lei, a mãe tinha que oferecer uma oferta para a sua purificação. Lucas 2, versículo 21 e 22. Vamos imaginar que fosse numa segunda de manhã. Estamos no templo. É um dia agitado. Como essa era mesmo, né? Uma era agitada. Olho ao longo da fila como uma fila de oração, do lado direito do templo. Há cerca de 2 milhões de judeus na Palestina. Muitos bebês nasceram em 24 horas. Mas eu acho isso tão lindo, irmãos. Para aqui, olha, entenda o que é que nós estamos lendo. Mais 2 milhões de judeus. Talvez milhares de bebês para ser apresentado. Aí Deus vai e fala para o velho assim, ó, vai lá no templo, que o Salvador está lá, vou te mostrar quem é. Imagina o velho Simeão chegar no meio de mais de 1000 bebês. Meu Deus, qual que é o menino? Quem é o Messias aqui no meio dessa meninada toda chorando para ser apresentado? Você está vendo como é que Deus guia os seus servos no lugar certo? Deixa Deus te guiar. Deus vai te guiar no lugar certo. Deus vai te guiar no posicionamento certo. Deixa Deus guiar sua vida pela palavra. Não seja relutante, se entrega a ela. Olha aqui para você ver. E todos os dias uma grande fila de mães entra nessa fila para a circuncisão de seus filhos do sexo masculino e para a oferta da purificação. Vamos olhar para esta fila nesta manhã. São cerca de 9 horas e as mães estão todas alinhadas. Cada uma está carregando um bebezinho, vestido com casaquinhos tricotados, usando lindos sapatinhos. Muitos deles estão oferecendo cordeiros. Um cordeiro era a oferta de uma pessoa rica, mas a oferta de um camponês, uma pessoa pobre, eram 2 rolas ou 2 pombinhos. Levíticos 12, verso 1 ao 8. E observe que ao longo da fila há uma mocinha com não mais do que 18 anos, e ela está ali sozinha. Todas as outras pessoas estão mantendo distância dela. O eleito sempre é evitado. Se alguém te evita, fica tranquilo. Se alguém não te olha, fica tranquilo. Se alguém não te digere, deixa para lá. Deus cuida do eleito.
Seja um eleito, viva como eleito. Deus olha para você, Deus cuida de você. Eles evitavam ela. Está vendo? Olha o que eles diziam. Não perca tempo com ela. Ela é de má fama. Porque esse bebê que ela tem nasceu fora do santo matrimônio. Assim sendo, fique distante. Não tenha nada a ver com ela. Mas Maria sabia de onde o bebê viera. Eu sei de onde a mensagem veio. Pastor, veio lá de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Não foi de lá, não. A mensagem veio, foi da palavra. A mensagem veio, foi do trono de Deus. Eu sei de onde a palavra veio. Você tem que saber de onde ela veio. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Como hoje, nesta manhã, as pessoas dizem que somos fanáticos, porque cremos em Deus, cremos no sobrenatural, mas nós sabemos de onde isso vem. Não importa o que pensam ou como dizem, podemos ver seus modos, a maneira como agem. Eles acham que somos uma classe de pobres analfabetos, mas nós sabemos o que temos em nossos corações. Todos os outros bebês usando roupas tricotadas, mas esse bebezinho estava envolto em tiras de panos. Se entendi direito, que ele estava envolto em... Ele nem tinha uma roupa, nem tinha roupa quando nasceu. No entanto, ele era o Criador dos céus e da terra, nascido em uma manjedoura, em um pequeno estábulo, que era uma caverna em uma muralha. Eles não tinham roupas, e eles pegaram uns panos da canga de um boi e o envolveram nisso. Ali está ele envolto em panos, em tiras de panos. Ele não tinha muita aparência para os demais, mas para sua mãe, que sabia quem ele era uma joia. O filho sempre é lindo para a mãe, né? Pode ser o que for, mas para a mãe é sempre lindo. Mas aqui, agora no sentido espiritual aqui, Maria é a igreja, Jesus é a palavra. Para Maria, aquela palavra podia ser feia, podia ser rejeitada, podia ser simples, o tanto que fosse para os outros, mas para Maria, aquilo ali era perfeito, aquilo era lindo. Essa mensagem, irmão, pode não significar nada para o mundo, para nós, ela é perfeita, ela é linda, ela é o combustível que vai nos levar no arrebatamento. Olha para você ver, ela é uma joia para nós. Então, assim, hoje de manhã, para todos os que o carregam profundamente em seus corações, é a mesma coisa, enquanto elas subiam. Agora, se Deus faz uma promessa, Deus tem que cumprir sua promessa. Deus prometeu a Simeão pelo mesmo Espírito Santo que prometeu a você, que prometeu a mim, que ele não morreria sem que antes visse o Cristo. Vamos olhar para ele. Ele está na sala de estudo, Simeão. Ele pega a Bíblia e o lê, Simeão. De repente o Espírito diz: Simeão, levanta-te. Eu gosto disso. Deus é gracioso com sua promessa. O Espírito Santo estava trabalhando, o mesmo Espírito Santo está trabalhando aqui em Passos agora. O mesmo Espírito Santo está trabalhando aqui em Passos agora. Aleluias! Davi disse: quando um abismo chama outro abismo, Salmo 42:7. Se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. Algo assim. Antes que houvesse uma árvore para crescer na terra, tinha que haver uma terra primeiro na qual a árvore pudesse crescer. Antes que houvesse uma barbatana nas costas de um peixe, o irmão Brana explica ao tradutor o que é uma barbatana. Nós sabemos, barbatana. As barbatanas nas costas de um peixe, para um peixe nadar, tinha que haver uma água primeiro na qual ele pudesse nadar, ou ele não teria barbatanas. Agora, aqui algum tempo atrás, na América, eu estava lendo um jornal onde um garotinho comia borrachas do lápis na escola. E sua mãe estava aflita. Um dia ela saiu e o encontrou na varanda comendo a borracha do pedal de uma bicicleta. Então ela o levou ao médico e eles o levaram à clínica e examinaram o seu corpo. O médico disse que o corpo dele clama por enxofre.
enxofre. Agora, então, se há um clamor aqui por enxofre, tem que haver enxofre primeiro, porque tem que haver algo ali para responder a esse clamor. Já viu? Às vezes é assim conosco também, irmãos. Até no natural, o menino precisava de enxofre, mas não sabia como adquirir. Então ele começou a ter vontade de comer borracha. Olha o organismo pedindo enxofre. Encontrou enxofre na borracha, está vendo? É assim, às vezes você está deu vontade de comer alguma coisa. Às vezes não é aquilo que você está com vontade de comer, é a vitamina que está naquilo, é a carência que há no seu organismo por aquilo que está naquela fruta ou naquele tipo de comida. É o fundo clamando. Você, mas por que eu estou com vontade de comer isso? É o fundo clamando. E se o fundo clama, deve haver outro fundo para responder. Irmão, se nós clamamos pela volta de Cristo, tem que haver uma volta de Cristo. Se nós clamamos pelo rapto da igreja, por uma transformação, por uma fé sobrenatural, é porque existe essa fé para manifestar nessa noiva. Isso não é uma utopia. Há um fundo aqui clamando, há um fundo lá para responder. Deus vai responder esse clamor. Aleluias. Agora, então, se há um clamor aqui por enxofre, tem que haver enxofre primeiro, porque tem que haver algo ali para responder a esse clamor. Parágrafo 13 diz assim, ouça, desta maneira, antes que possa haver uma criação, tem que haver um criador para criá-la. Portanto, se há uma fome nessa multidão hoje de manhã, por cura divina, isso mostra que há uma fonte aberta em algum lugar, ou você nunca teria desejo. Viu por que Deus te põe desejo? Porque tem resposta. Viu por que Deus te dá sede? Porque tem água. Porque Deus te dá fome? Porque tem comida. Viu por que você deseja o Espírito Santo? É porque existe um Espírito Santo para te encher. Viu por que você deseja? Você sente saudade de um lugar onde fisicamente você não conhece, o céu, a Nova Jerusalém? É porque ela está pronta, te esperando. Oh, Deus. Então ele segue dizendo, se você está ansioso por ver o poder de Deus, o que diz aí? Há um poder de Deus em algum lugar. Deus, agora, se não houvesse uma escritura na Bíblia que afirmasse cura divina, no entanto, tem que haver cura divina, pela qual suas almas estão clamando. O fundo clamando por outro fundo. Então é por isso que você está aqui. O Espírito Santo que fez a promessa a Simeão é o mesmo Espírito Santo que lhe diz que há poder de cura aqui. Aleluias! Então, desde os arredores dessa cidade, através dessas colinas, o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão tem guiado você até aqui para cumprir a promessa. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre o meu povo. Sinais e maravilhas serão, Atos 2,17. Esse mesmo Espírito Santo está cumprindo sua promessa. Eu o vejo. Olha, gente. Agora, se Cristo estava no templo, então é dever do Espírito Santo trazê-los para vê-lo. Aos que creem na promessa. Então, é assim nesta manhã. Se Cristo está aqui, você crê que Ele está aqui? Se Cristo está aqui, as pessoas que amam a Cristo são movidas pelo seu Espírito aqui para ver suas obras poderosas. Somente aquelas que Ele tem enviado. Ele, Simeão, está sentado no templo, lendo. O Espírito Santo disse, levanta-te, anda, eu suponho. Você crê que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, irmãos? Você não tem que ser inteligente, você apenas tem que ter o quê? Fé naquele que está te guiando. Aleluias. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma vez eu me lembro, estava vindo de Dallas, Texas,
Eu estava voltando para casa, uma ilustração, uma história, um testemunho de alguém guiado. E surgiu uma tempestade, o avião teve que descer em Memphis, no Tennessee. E eles tiveram que me colocar em um hotel até a manhã seguinte. Disseram, partiremos às 7 horas. A limusine irá buscá-lo às 6. Tudo bem. E à noite eu escrevi algumas cartas, levantei-me na manhã seguinte, saí para enviar as cartas. Eu estava descendo a rua, o Espírito Santo veio e disse: pare, vire-se, volte. Olha a liberdade que Deus tem que ter com nós, irmãos. Isso aqui não é só para William Brana, não, viu? Isso aqui Deus quer fazer com você, Deus quer fazer comigo. Olha o Espírito falando, continue andando. Eu olhei para o meu relógio, continuei andando. Saindo da parte central da cidade, descendo para o rio, como vocês chamam as pessoas de cor aqui, lá onde as pessoas negras vivem, havia segregação, irmãos. E eu estava descendo a rua, o Espírito Santo disse, continue andando. Olha, irmãos, um branco não podia entrar no vilarejo dos negros, daria problema, havia segregação, não era bem recebido. Como os negros não eram bem recebidos no lugar onde vivia só os brancos. Eu sei que vocês creem que somos guiados pelo Espírito Santo. E eu olhei para o meu relógio, era quase 7 horas. O Espírito Santo disse, continue andando. Ei, Jesus, dá-nos essa intimidade, Senhor. Quando estiver dormindo, vai lá na beirada da cama, pombinha. Lembra, irmã Suzana, daquela experiência? Eu lembrei disso aqui agora. Casa fechada, janelas fechadas, tudo fechado. A irmã dormindo, a pombinha foi lá e começou a bicar, né? No braço da irmã Suzana. Ela acordou e olhou a pombinha branca lá em cima do braço dela. Aí quando ela olhou, tudo fechado, janelas, portas, sem lugar para a pomba sair. A pombinha voou e desapareceu, foi embora. Olha aqui uma experiência com a pomba falando assim, ó, vai, vira, para, volte, ande. Ê, pombinha branca, ajuda-nos a limpar as nossas vidas, ajuda-nos a ser mais envolvidos com uma vida espiritual, para a gente perceber nos rodeando. Às vezes a pomba fica nos cortejando, irmão, andando em volta de nós, querendo uma experiência, uma comunhão, mas estamos tão agitados que não vemos. Ô pomba, fala com a gente, pomba branca, a nossa vida ficará mais dócil, mais pura, mais amável, andando na tua presença. O Espírito Santo disse, continue andando. Olhei, inclinada sobre o portão, debruçada sobre o portão de uma casinha pequenina, havia uma mulher enorme, e eu comecei a passar por ela. E ela disse, bom dia, ministro. Um ministro. Eu me virei, olhei para ela, perguntei, como você sabe que eu era um ministro? Ela respondeu, eu sabia que você viria. Irmão Brana não estava no país dele, gente, onde ele conhecia alguém. Ela disse, eu sabia que você viria. Deus trabalha em ambos os lados. Aleluia! Enquanto está lá Pedro na prisão, Pedro e João, lá está a igreja do outro lado orando por ele, Deus trabalhando em ambas as pontas. Logo, logo, Deus foi lá e levou a libertação, abriu os cárceres. Deus trabalha em ambos os lados. Isso já aconteceu milhares de vezes. Só estou lhes contando esta, porque isso está em meu coração. Eu olhei para ela e eu indaguei, tia, senhora, como você sabia que eu era um ministro? Ela respondeu, ontem à noite, olha aí, quem ora. Eu estava em oração, eu tenho um filho, e ele me foi dado pelo Senhor. Continuou, você já leu na Bíblia, a mulher falando com o irmão Brana, onde a mulher sunamita desejou um filho, e o profeta Elias a abençoou, e ela teve um filho? 2 Reis 4:8. Respondi, eu me lembro do caso. Ela disse, eu era aquele tipo de mulher. Deus me deu um filho, mas estou triste. Ele saiu com companhias erradas, contraiu uma doença social, está morrendo desviado.
Prosseguiu: o médico esteve aqui há 2 dias e disse: ele não voltará mais a si. As válvulas do coração dele estão consumidas pela doença. E contou: ele está deitado, afirmou. Ele está deitado ali morrendo. E eu simplesmente não suporto vê-lo morrer assim. Ele é meu bebê. E disse: eu orei a noite toda, ó Senhor, tu me destes esse menino, mas tu tens um Elias. Mas tu tens um Elias. Oh, meu Deus. Oh, glórias. Deus envia Elias para uma viúva, igreja. Deus enviou um Elias na casa da viúva de Serepta. Deus enviou um Elias na casa dessa viúva aqui que clamava por um Elias. Deus enviou Elias a nós. A Bíblia diz assim, ó, havia muitas viúvas na terra de Israel, mas somente a uma Elias foi enviada. Há muitas igrejas aqui nessa era, mas Elias foi enviada só a uma noiva, irmão. Só a você. Ei, louve a Deus por você estar dentro da Bíblia, na tipologia celestial. Olha para você ver. E afirmou: fui dormir, e o Senhor me disse às 3 horas da manhã: vai e fique no portão. Alguém estará descendo a rua. E disse: estou aqui desde antes do amanhecer, e vi você vindo. Eu declarei: senhora, meu nome é Brana, eu oro pelos enfermos, você já ouviu falar de mim? Ela respondeu: não conhecia, nem sabia quem era ele, só sabia que Elias ia vir na casa dela. Que coisa boa. Nós não precisamos de conhecer homem. Eu só sei que Elias veio na nossa casa, irmão. Não, reverendo Brana, nunca ouvi falar de você. E eu me aproximei e coloquei a mão nas costas dela, estava molhada de orvalho. Ela tinha uma camisa de homem amarrada na cabeça, as lágrimas escorriam por suas grandes bochechas escuras, e ela disse: quer entrar? Quando ela abriu o portãozinho, entrei naquele barraquinho de 2 quartos, não vi nenhum tapete no chão, apenas uma camisa e uma placa na porta dizia: Deus abençoe o nosso lar. Aí o profeta disse: já orei por reis em seus palácios. Tive o privilégio de estar em algumas das melhores casas do mundo, mas nunca me senti tão bem-vindo em toda a minha vida como naquela pequena cabana, naquela manhã. E olhei, deitado na cama, ali estava um rapaz grande, pesado, cerca de 180 libras, 82 quilos. Ele segurava o cobertor fazendo um gemendo para morrer, e ele estava resmungando, dizendo: está escuro. E eu perguntei a ela: o que ela está dizendo? Ela respondeu: é isso, reverendo. Ele está perdido e está dizendo isso há 2 dias. Meu Deus, morrendo na escuridão. Não sabe de nada, está fora de si, mas ele acha que está no mar. Está ficando frio e escuro. Irmão, cuidado quando a sua vida espiritual estiver ficando assim, fria e escura. Escura, falta santidade, escuridão. Ei, paladar aguçado pelas coisas naturais, mundanas, isso é escuridão. Rebelião contra a palavra, escuridão, frieza. Não tem nada que move aquela alma, que faz ela gozar, ter prazer na presença de Deus. Cuidado, você e eu não podemos estar assim no regresso de Cristo. Ele está perdido. Ele pensa que está em um barco e não consegue encontrar uma saída. E ele está clamando por misericórdia. Graças a Deus que clamou misericórdia. Entende, reverendo? É por isso que eu vim e orei a Deus. Se eu tão somente pudesse ouvir o meu bebê dizer: mamãe, estou salvo, estarei feliz em vê-lo ir para casa. Ela nem queria que ele vivesse mais. Ela estava preocupada com algo maior, a salvação dele, está vendo? Ela já havia soltado, fala: Deus, pelo menos salva.
É isso que ela estava preocupada. Eu interroguei: devo orar por sua cura? Perguntou a mãe. Ela não estava interessada nisso. Ela não queria saber nada sobre cura. Ela só queria que ele fosse salvo. Ela o beijou na testa e disse: Deus abençoe o bebê da mamãe. Pense nisto, deitado ali, uma desgraça em pecado, mas ainda assim o amor daquela mãe foi além. Irmão, se o amor de uma mãe vai além, imagine o amor de Deus por nós, igreja. Aonde vai o amor de Deus? O amor de Deus pegou o seu filho unigênito, enviou nessa terra para sofrer 33 anos e 6 meses, ser dilacerado na cruz, para que hoje nós pudéssemos dizer assim, ó, louvado seja Deus, minha alma está salva, 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 Senhor. Oh Deus, onde vai essa graça, esse amor? Pega uma desgraça deitada ali em pecado e beija a testa e chama de bebê da mamãe. Por isso não sai atirando e julgando as pessoas. A lei e a justiça mandam no Hades, mas a graça beija a testa e fala: vem cá, meu bebê, eu vou te curar, eu vou te salvar, eu vou te levantar, eu não te quero perdido na eternidade. Oh, graça, sorria para nós, dê um beijo no nosso coração, oh, graça eterna. Oh, meu Pai, que necessidade temos disso, irmãos. Mas ainda assim o amor daquela mãe foi além, independentemente da condição em que ele estava. Ainda era o bebê da mamãe. Caiu? Mas você ainda é filho de Deus, levanta. Pecou? Você ainda é eleito, é filho de Deus, levanta, coloca-te em posição. Deus pode restaurar a tua vida. O amor que Jesus disse, Deus disse: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Nesta noite, nesta manhã, oh, que amor Deus tem por este mundo. Eu disse: ore, irmã, e nos ajoelhamos. Oh, se fôssemos falar sobre oração, ela orou de tal maneira, é isso que eu fico buscando no meu coração, entender por que não oramos de tal maneira. Por isso Deus respondeu, orou de tal maneira, orou com sentimento, orou com quebrantamento. Ela orou, disse o profeta, de tal maneira que eu soube que ela conhecia a Deus. A oração mostra. Eu chorei, chorou por causa da oração daquela mulher. E então, quando ela se levantou, pegou o avental, enxugou os olhos, ela interrogou: vai orar agora? Primeiro ela orou, depois ela falou para o irmão: agora o senhor vai orar? É, mulher de oração, é isso que Deus quer. É igreja de oração, crente de oração, pai de oração, mãe de oração. Deus quer um povo orando em sua presença. Vai orar agora? E eu disse: Senhor, olha aqui, ó, já está com tudo atrapalhado agora. Aqui, ó, eu disse: Senhor, já estou 2 horas atrasados. Meu avião já partiu. Passou o horário do voo, irmão. E eu segui teu espírito. Não sei porque tu me trouxestes aqui, ó Senhor, tu ainda és Deus. Eu apenas segui as tuas instruções, irmão. Siga as instruções de Deus, Deus cuida. Deus cuida. A dívida que tem que ser paga, siga a instrução de Deus, Deus cuida. Deus cuida de tudo, dos menores, dos maiores. Deus se encarrega daqueles, por aqueles que estão seguindo a sua instrução divina. Oh Deus, é o que ele disse. É isso que tu querias que eu viesse? E naquela hora eu ouvi a sua voz.
do rapaz, como de um homem, e ele disse: mamãe, está ficando claro dentro de casa. Olha lá, antes da oração, está escuro, está frio, meu barco está à deriva. Depois a mãe orou e Elias orou. Quando Elias acabou a oração, ele começou a dizer: mamãe, está ficando claro dentro de casa. E em cerca de 5 minutos ele estava sentado ao lado da cama comigo e com sua mãe glorificando a Deus. 2 anos mais tarde eu estava indo novamente ao oeste. Dessa vez eu estava em um trem. Os sanduíches eram muito caros para eu comprar no trem e eu não tinha condições de comprá-los. Então esperei o trem parar para que eu pudesse pegar um pacote cheio de hambúrgueres. E então eu saltei do trem em Mênfis e comecei a correr em direção a uma barraquinha. Enquanto o trem estava parado, eu ouvi alguém gritar. Era um carregador usando boné vermelho. Olá, Reverendo Brana! Em Mênfis, na estação de trem. Virei-me, aqui vinha ele, um rapaz, disse: você se lembra de mim? Respondi: não. Ele contou: cerca de 1 ano atrás, o senhor veio a esta cidade, lembra? Quando o senhor desceu até onde minha mãe estava? Sim, respondi. Eu me lembro, você não é o rapaz, é? Sim, sou eu. Eu não estou apenas curado, mas sou um cristão. Isso é que é o maior milagre, irmão. Vou falar para você, cura é milagre? É milagre. Há milagres e mais milagres e mais milagres. Mas o profeta disse aqui, ó, ser cristão é o maior de todos os milagres. Porque é o milagre da graça. A graça é o milagre que transforma essa noiva. O maior milagre é a graça dando um beijo no teu coração. É a mensagem entrando na tua alma e te moldando e te transformando. Irmão Brana, eu estou curado, mas não sou só curado. Agora eu sou um cristão. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Quando saí daquela casa, naquela manhã, saí correndo do local, peguei um táxi, fui depressa para o aeroporto. E quando cheguei lá, 2h30 atrasado. Irmão, voo costuma não atrasar, não. Eu lembro um dia que nós entramos, a Cristina e eu fomos os últimos a entrar dentro do avião. Aí quando nós entramos, fomos entrando assim, todo mundo sentadinho, com o cinto passado. Aí estavam chamando lá assim: senhora Cristina Fernandes Vilaça, é a última chamada, e nós estávamos entrando. A Cristina falou assim: eu não sabia onde eu punha a minha cara naquele momento, de frente com todo mundo, e eu ali, os últimos a entrar. O voo não atrasa, as portas fecham e vai embora. Difícil atrasar, só quando o tempo não está bom, alguma coisa semelhante. E aqui agora está um avião, 2h30 de atraso. Deus para o avião, Deus envia a tempestade, Deus para a tempestade, mas Deus socorre os seus eleitos, irmão. Oh, tem um hino que diz: e por você Deus estremece terra e tal, e tal, e tal. Mas é mesmo, Deus move coisas que nem imaginamos para beneficiar um filho sincero, guiado pelo Espírito Santo, envolvido com o sobrenatural. Como era o William Brana e aquela pobre viúva daquele moço morrendo. 2 crentes envolvidos e Deus trabalhando em ambos os extremos da linha. Viu porque às vezes Deus não pode fazer? Aí ele diz aqui, parágrafo 21. Quando saí daquela casa, naquela manhã, saí correndo do local, peguei um táxi, fui depressa ao aeroporto. Vou ler rapidinho, me acompanham, irmãos, é porque são 25 parágrafos a pregação. Estou acabando já. E quando cheguei lá, 2h30 atrasado, eles estavam fazendo a última chamada para o voo. Pense nisso. Esse Deus, através da fé de uma pobre e ignorante mulher, que não sabia sequer escrever o seu próprio nome, mas sua fé fez baixar um avião do céu e colocá-lo no solo. Aí aqui o tradutor colocou aqui, ó, Josué capítulo 10, versículo 13 e Reis 20, versículo 1. Sabe para quê? Para nos fazer lembrar que o que Deus fez em Mênfis foi o que Deus fez na vida de Josué. O que Deus fez na vida de Josué? Ei, Deus parou o sol para abençoar o povo de Israel em uma batalha. Deus parou a chuva por 3 anos e meio.
nas terras de Israel. Deus enviou uma tempestade, forçou um avião descer em Mênfis para enviar Elias na casa daquela necessitada. Entra em conexão com Deus. Deus também fará coisas sobrenaturais para poder responder a tua oração. Mas não saia da graça, não saia da presença de Deus, aprofunde-se na presença dEle. Oh Deus que para o sol, Deus que força o pouso de um avião, venha operar aqui dentro dessa igreja, manifestar o teu poder. Oh, este é o nosso Deus, igreja. Glória! Simeão, olha aqui, ó, se tão somente pudéssemos ser guiados pelo Espírito. Deixa Deus te guiar. Simeão 22 foi guiado pelo Espírito. Aqui vem ele não sabe para onde está indo, igualzinho o irmão Brana, apenas está andando, ele não vai, ele vai até aquela fila de mulheres. Aqui vem ele andando ao longo da fila, ele parou em frente àquela pequena mulher com o bebê enrolado em tiras de pano. Bem, agora pense nisso, Deus manifestado em carne, o Criador dos céus e da terra, deitado nos braços de uma mulher que não tinha roupa sequer para o vestir, envolto em um pequeno e velho trapo. O que somos, então? O que merecemos, então? Achamos que somos alguém. Não somos nada. Ele é tudo, irmão. Só somos alguma coisa porque estamos unidos com ele em um santo matrimônio. É como Ruth Moabita, não é nada, não tem nem espiga de milho para comer, mas quando se casa com Boaz, conquista os olhos de Boaz, se torna herdeira de tudo. Sem Boaz nós não somos nada, com Boaz nós somos tudo. Cristo é o nosso Boaz. Aí ele diz aqui, ó, é somente pela graça de Deus. Isaías 64, a Bíblia diz, irmãos, e todos somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como folhas, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Somos como trapo de imundícia, diz a Bíblia, não somos nada. E Simeão parou, e o Espírito Santo deve ter dito, pare, Simeão, deixa Deus um dia falar para você, pare. Sabe, irmão, eu estava pensando ontem à noite, conversei com as pessoas frágeis na fé, de outros lugares, sabe, pai, está bebendo? Parece contraditório isso, né? Continue bebendo, beba sua pinguinha, feio isso, né? Beba sua pinguinha, fume seu cigarrinho, vai, vem chorando para o altar como o Jim e não consegue parar, chora como o Jim e não consegue parar. Eu disse, continue, só não largue Jesus. Continue, só não largue Jesus, porque um dia destes, você não vai ouvir a mulher, você não vai ouvir o pastor falar. Um dia destes você vai ouvir o Deus que falou com Simeão. Deus disse para Simeão assim, ó, pare aí, Simeão. Simeão parou. Um dia você vai ouvir Deus falar na sua alma, ei, não chega não, para com isso aí. Quando Deus fala assim, ó, para, irmão, você recebe força para parar com aquilo que aflige a tua alma. Para com isso. E quando Deus fala, Deus envia um poder transformador para a nossa alma. Pai, siga assim, Jim. Logo você vai ouvir essa voz que fala assim, ó, pare. E quando Deus fala, irmão, olha, não precisa de leis, não precisa de justiça, não precisa de chibatadas, nada disso. Você simplesmente fala assim, meu Deus do céu, eu erro, ele me diz que me ama, eu falho, ele abre os braços para mim, eu peco, ele diz que me perdoa. Meu Deus, eu nunca vi amor igual. Eu maltrato, ele me bem trata, eu aflijo, ele me conforta. Meu Pai, mas que aliança desigual. Eu faço tudo que é mal por ele, ele faz tudo que é bom para comigo. Aí logo
É aquilo que irmão Brana disse: o amor de Deus me constrange. Aí daqui a pouco você fica constrangido e fala assim: como que eu vou ferir esse tamanho amor? Como que eu vou trair o meu Salvador? Você recebe graça para parar, recebe graça para mudar. É a graça que transforma a nossa vida, irmão. Pare, Simeão, vou lhe mostrar um sinal. E ele vira a cabeça, ele corre. A barra, o que é isso? Agarra, puxa, trocando o G pelo B. Agarra o bebê, segura-o nos braços e diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, bem no canto estava uma velha profetisa cega, seu nome era Ana, e ela não enxergava, da idade de 84 anos. Ela jejuava e orava a todo tempo. Ela também era cheia do Espírito Santo. Naquela hora o Espírito Santo disse: levanta-se, Ana. Aqui vem ela, cega, andando no meio do povo, liderada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito. Não importava para onde estava indo, não conseguia enxergar onde ia. Mas ela foi guiada pelo Espírito, e o mesmo Espírito Santo está nos guiando hoje, nessa manhã. Não faz diferença alguma para onde você está indo, contanto que você seja guiado pelo Espírito. Aqui vem ela vem até Maria, ela vê o rosto dele, ela levanta as mãos, o Espírito Santo vem sobre ela, e ela começa a profetizar. Aquele mesmo Deus está aqui nesta manhã, aleluia, guiados pelo Espírito, filhos e filhas de Deus. Você deseja que Ele te guie até aquele mesmo Jesus nessa manhã? Você deseja que Ele te guie até aquele mesmo Jesus nessa manhã? O Espírito Santo pode te guiar até aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças. Antes de orarmos, eu gostaria de saber, enquanto vocês estão com as cabeças inclinadas em oração, quantos diria pelo levantar de sua mão? Irmão Brana, lembre-se de mim em oração. Levante sua mão. Oh, que coisa, milhares. Oh, Senhor, somos todos seres terrenos. Temos os nossos rostos voltados para o pó do qual tu nos tomastes. E um dia retornaremos a esse pó, se Jesus tardar. Mas, ó Deus, dá aos nossos corações a vida eterna. Fica de pé, irmão. E um dia, quando Jesus vier, embora sejamos pó, quando o sol da justiça se levantar, com cura em suas asas, esse mortal se revestirá da imortalidade e seremos ressuscitados e arrebatados para encontrá-lo nos ares. Aleluias. A cada uma dessas mãos dá-lhes vida eterna. Levante sua mão. Olha essa última frase. A cada uma dessas mãos dá-lhes vida eterna, pois te pedimos em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, por ter recebido vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que está nos guiando à palavra. Levante as mãos e comece a orar a Deus agora. Bendiga a Deus, glorifique a Deus, igreja. Meu Pai, onde está a Ana para orar? Aonde está agora Simeão para orar? Aonde estão as profetisas da igreja? Aonde estão os Simeões da igreja? Aonde estão os filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã? Aonde está aquela pobre mulher viúva, perdendo seu filho? Ei, Elias visitou a tua casa. Elias é o Espírito Santo, Elias é o ministério da hora. Isto tem visitado a tua casa. Clame a Deus.
Ajuda, Senhor. Ajuda a sermos envolvidos, Pai. Não deixa o espírito do mundo tirar a nossa fé. Não deixa o espírito do mundo desmotivar o nosso coração, Pai. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, ser guiado pelo Teu Espírito. Vimos a Sua estrela e viemos Te adorar, Pai. Obrigado, estrela da vida. Obrigado, luz do mundo. Obrigado, estrela do entardecer. Vimos a Tua luz, a luz da palavra, e viemos Te adorar, Pai. Que este Espírito guie as nossas vidas, que este Espírito atue em nosso lar, que este Espírito atue em nossa família, que este Espírito atue aqui dentro dessa congregação. Muito obrigado por essa escola bíblica. Se alguém entrou aqui enfermo, pelo poder dessa mensagem pregada, vai embora curado, em nome de Jesus Cristo. Vai embora renovado, em nome de Jesus Cristo. Fortalecido pela palavra, alimentado pela palavra. Que aconteça essa transfusão de sangue. Tira o sangue anêmico e coloque o sangue quente, puro, poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira a fraqueza e põe a força. Tira o medo e coloque a coragem. Tira a frieza e coloque o fervor, a graça, o estímulo dentro dessa alma. Aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias. Aleluias. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Ebenezer, oh Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Daqui para frente estão orações. O profeta agora chama a fila e ora e revela os segredos dos corações, como terminava todo o culto dele. Mas que bom uma mensagenzinha assim, dá para ler em um culto só. Muito gostoso, né? Você conseguir ler ela toda em um culto. Essa manhã foi realmente o profeta William Branham que pregou para nós, irmão. A mensagem de Elias, o Espírito Santo. O Espírito de Elias não é um homem, é o Espírito Santo que usou um homem, é o Espírito Santo que está aqui falando conosco mais uma vez. Mas é isso. Que Deus abençoe vocês. Com sabedoria, sem entristecer a Deus. Tenham boas festas. E não se esqueça do aniversariante. Sabemos que não é essa data, mas o irmão Branham disse, se eles escolheram essa data para celebrar, celebremos ela como ele é digno de ser celebrado. Então é louvor, glória, honra a ele seja dada toda a honra, glória e toda a adoração. Amém? Então seja sábio. Não entristeça o Espírito Santo. Feliz Natal a todos vocês. Natal santo, Natal cristão. Coma, a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo no nome dele, para a glória dele. Se vai celebrar alguma coisa, Salmo 100, viu? Celebrai com júbilo ao Senhor. Então celebre aí. Quando você for orar na sua mesa de Natal, alguma coisa, fala para Jesus em oração. Que alguém se levante ali e ore. Fala, Senhor, eu sei que o mundo, sem saber, adora Deus Sol. Nós não estamos adorando Deus Sol. Estou adorando aquele que morreu na cruz do Calvário, que eu sei que não nasceu nessa data, mas eu aproveito esse dia para reunir com minha família, os meus filhos. Mas quero te agradecer, porque se não houvesse um Natal, não haveria uma salvação. Te louvo pelo dia, que não sei quando foi, mas te louvo pelo dia que o Senhor nasceu. Te louvo pelo dia que o Senhor morreu. Te louvo pelo dia que o Senhor ressuscitou. Venha fazer parte dessa celebração conosco e que isso possa unir mais a nossa família, os nossos corações. Deus abençoe a todos vocês, permitindo o Senhor, quarta-feira, estou de volta aqui em nosso culto de adoração. Lembrando os irmãos aqui, só um momento, nós estamos nos preparando, para quem for estar conosco, para termos 2 eventos. Dia 31, a nossa vigília. Então, nós estamos recebendo alguns irmãos, uma van de Belo Horizonte, mas os irmãos de Arcos aqui. E temos também já alugado um local para a igreja passar juntos no dia 1º. Um pouco mais de espaço para os jovens, para as crianças, a turma. Então, a irmã Daiane e a irmã Diana, é isso mesmo, né?
parece que vão entregar uns folhetinhos para os irmãos ajudarem com alguma coisa de os comes, porque sempre fica dispendioso. Só o aluguel é 2.100, mais as demais coisas que a gente tem que arcar ali. Então, será solicitado, é como a gente sempre faz todo ano, uma carne, um refrigerante, para todo mundo participar de certo modo. E eu pediria para os irmãos também que na semana do dia 12 até o dia 15, mais ou menos, não estivessem por aqui em Passos. O irmão Jorge Smith está programado, está pregando aqui para nós numa quarta-feira, irmão genro do irmão Brana. Então, ele vai estar conosco no culto de quarta. Eu vou para domingo no culto lá à noite, já volto com ele na segunda. Ele quer sair um pouquinho, visitar o rio e pescar. Vamos ter um companheirismo. E na quarta-feira, aproveitando, na verdade, ele quer vir ter um companheirismo com a gente. E aí, como ele já vai estar aqui, aí vamos colocar ele aqui no púlpito na quarta-feira para falar conosco alguns testemunhos, experiências e pregar. Então, os irmãos estejam com a gente, conosco, convide mais alguém. Está nos preparando para aquela quarta-feira do dia 12 de janeiro, uma semana antes do encontro de jovens lá em Betim. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz, no nome de Jesus.